Olá, tudo bom? Se você tem percebido que tá com o rosto mais inchado, seu cabelo vem caído e você vive cansado, acha que isso tem a ver com a sua idade, eu posso te falar que nem sempre isso tem a ver. Muitas vezes isso está relacionado com a nossa tireoide. Pode ser o seu corpo dando um sinal de que a situação tá complicada. É muito importante você saber identificar quais são os sinais e os sintomas que o seu corpo dá quando a sua tireoide está em perigo. Eu separei aqui os principais sinais e sintomas que são importantíssimos para você prestar atenção. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já foi diagnosticado com algum problema na tireoide, se algum amigo ou parente seu já teve algum problema, tá fazendo algum tratamento, melhorou. Eu vou adorar ver o seu comentário. Quantos anos você tem? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. E se você puder, agora deixa sua curtida no vídeo. Essa curtida que você dá, não mostra pro YouTube só que você gostou desse vídeo. Mostra pro YouTube que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. Isso é super importante pra mim. Primeiro grande sinal que o nosso corpo dá, que tem algum problema na nossa tireoide, é um inchaço na face e inchaço no nosso corpo. Esse é um dos primeiros sinais de hipotireoidismo, ou seja, de baixa produção dos hormônios da tireoide, e a gente percebe isso muito no rosto, nas pálpebras, mas também nas pernas. Esse tipo de inchaço é um pouco diferente daquele causado por retenções de líquido, porque é um inchaço mais endurecido e acontece porque a gente tem falta do T3 e T4, que são os hormônios que a tireoide produz, e fazem o corpo acumular algumas substâncias que puxam a água para dentro do tecido da gente. E na medicina, isso é chamado de mixedema, é um inchaço um pouquinho diferente. Então, se o seu rosto já amanhece instantaneamente inchado, ou os seus tornozelos estão inchados e demoram muito a desinchar, vale a pena você pedir uma avaliação hormonal para verificar como estão os seus exames da tireoide. Segundo sinal, uma mudança brusca no seu peso. E quando eu falo isso, pode ser para mais ou pode ser para menos, porque dependendo do problema de tireoide que você tem, você pode emagrecer ou você pode ganhar peso. Dependendo, se você tem o hipotireoidismo, o metabolismo desacelera e você pode ganhar rapidamente 2 a 4 quilos, muito mais até por retenção de líquido, né? Retenção hídrica do que de gordura. Eu acabei de te explicar que essa retenção hídrica pode acontecer por esse mecanismo de inchaço. Agora, no hipertireoidismo, o metabolismo dispara. O nosso corpo queima muita massa magra e gordura rapidamente. A princípio isso parece bom, o sonho de muitas pessoas, eu vou poder comer o que eu quiser sem me preocupar, mas é realmente desequilibrado isso. E como eu te falei, você queima também massa magra, tecido muscular, um tecido muito nobre. E essa perda de peso, em alguns casos, gente, pode chegar de 10 a 20% do peso corporal. Então você pode sim ficar desnutrido e pode causar risco à sua saúde, à sua imunidade. Então, é muito importante que você acompanhe qualquer mudança de peso sem fazer alguma dieta. Por exemplo, você ganhou peso sem estar fazendo alguma dieta para ganhar peso, sem estar fazendo musculação, tem que acompanhar. E por outro lado, você perdeu peso sem estar fazendo déficit calórico, sem estar fazendo mais esteira, correndo, fazendo academia, tem que investigar, porque não pode ser só tireoide, pode ser uma outra condição de saúde grave também. Agora, uma notícia boa que eu te dou, se você já foi diagnosticado com hipo ou hipertireoidismo, mas faz o acompanhamento, faz a reposição hormonal, isso se estabiliza, você passa a ter os seus hormônios estáveis e fica mais fácil de você controlar o seu peso para mais ou para menos, tá bom? Então não se preocupa com isso não. Terceiro, e esse é muito clássico, até falei na abertura do vídeo, que é o cansaço, aquela fadiga persistente. No caso do hipotireoidismo, como ele desacelera o metabolismo, o cérebro recebe menos estímulo, a pessoa se sente sem energia, sonolenta, desanimada, prostrada mesmo, cansada. E muitas vezes ela pode se confundir isso com depressão. Então é importante ter um acompanhamento médico nesse caso para distinguir se é alguma dessas duas condições de saúde. No caso do hipertireoidismo, apesar do metabolismo estar estimulado, a pessoa também se sente muito cansada porque pensa, você aumenta o gasto energético, perde massa muscular, o corpo queima muita energia em excesso, é como se você tivesse o tempo inteiro ali com aquela fogueira ligada, gastando muita energia, e haja corpo para aguentar, né? Tanta energia sendo gasta assim, você se sente cansado, como se tivesse corrido uma maratona todos os dias. Então isso acaba dando uma fadiga muito grande, mesmo quando você dorme muitas horas por dia.
O cansaço é um sinal clássico de algum problema na tireoide e deve ser investigado também. Outro sinal muito preocupante é a alteração dos batimentos cardíacos. O coração tem receptores para os hormônios da tireoide, muitas pessoas não sabem disso. Então, quando tem excesso do T3 e T4, ele acelera, causando taquicardia, por isso que muitas pessoas que têm hipertireoidismo têm aquela palpitação, aquela sensação no coração batendo aqui na garganta. E quando você tem o hipotireoidismo, você pode ter a bradicardia, que são os batimentos abaixo de 60, o batimento mais lento. Então é muito importante, qualquer alteração no ritmo cardíaco, isso é muito importante, né? Não preciso nem falar para você procurar um médico, porque pode estar relacionado com a tireoide. Todos esses sinais e sintomas aqui que eu tô falando podem estar relacionados com a tireoide ou não. E tem ainda uma outra coisa que eu vou falar no final para você com relação à dosagem da sua medicação que você tem que tomar cuidado. Outro sinal muito relacionado com o problema da tireoide é a queda de cabelo. Unha muito frágil, o cabelo é extremamente sensível a esses hormônios da tireoide, eles controlam essa fase de crescimento, né, as fases de crescimento dos fios, e tanto o excesso quanto a falta dos hormônios podem causar uma queda difusa, né, uma queda mais generalizada, com os fios mais finos, com mais dificuldade de crescimento e com as unhas mais quebradiças. E ele é muito comum, né, principalmente nas mulheres, que levam elas muitas vezes a procurarem ajuda médica. Então, muitas vezes a pessoa descobre o hipotireoidismo pelo dermatologista, porque ele vê que está tendo essas alterações, pede os hormônios da tireoide, e aí o dermatologista muitas vezes diagnostica e encaminha para o endocrinologista. Então, é super importante, se você tem tido muita queda de cabelo, dificuldade no crescimento dos fios, o cabelo muito enfraquecido, fininho, parecendo cabelo de bebê, e aquelas unhas muito descascando, assim, frágil, que quebra por qualquer coisa, vale a pena investigar também os hormônios da tireoide. Outro sinal são aquelas dificuldades de concentração, dificuldades de memória, parece que você está tendo uma perda cognitiva, muitas pessoas chamam isso de nevoeiro cerebral, ficam com aqueles lapsos de memória, lentidão mental. Isso acontece porque o cérebro responde diretamente no T3, no T4, né? Então, essas mudanças na secreção desses hormônios podem alterar também esse metabolismo de células nervosas. Então, isso pode ser reversível com o tratamento, não é uma demência realmente, mas se você vem notando esses lapsos de memória, como é que era o nome daquilo mesmo? Tô tentando lembrar onde eu deixei as chaves. Vem acontecendo muito. Você é uma pessoa jovem, sem outros sintomas associados, vale a pena você investigar a tireoide também. Outro sinal importantíssimo é como estão os seus níveis de colesterol, triglicerídeos e até mesmo de glicose. Porque o fígado também pode ficar impactado pelos níveis de hormônios da tireoide e pode ficar mais difícil para ele eliminar o colesterol ruim, o LDL, e os triglicerídeos então podem aumentar quando você faz seu exame de sangue. E você pode ter também uma deficiência com relação à sensibilidade à insulina associada aos hormônios da tireoide desregulados. Então isso pode alterar a sua glicemia também. Claro que isso também pode estar relacionado a outras questões de saúde, mas se você tem tudo isso junto, pode ser que isso venha do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo e vale a pena sempre você investigar. Outra coisa que é muito relacionada é mudança no intestino, porque o intestino tem muitos receptores para os hormônios da tireoide. Então, nas pessoas que têm hipotireoidismo, como tem menos hormônio ali, podem ter casos de constipação, muita dificuldade de evacuação, fezes ressecadas e até mesmo sangramento na hora de evacuar, para as fezes ficarem muitos dias paradas ali, ressecando e dificultando a evacuação. E no caso de que tem hipertireoidismo é o contrário, muitas diarreias, muita dificuldade, né? Muitas evacuações frequentes. Então, se você tem tido uma mudança no trânsito intestinal, também pode estar relacionado com a sua tireoide. Por último, mas não menos importante, você pode ter uma queda na libido e até mesmo infertilidade. Muitas pessoas não sabem disso, mas os hormônios da tireoide estão relacionados com o eixo dos hormônios sexuais também. Então, quando tem falta de T3, de T4, você pode estimular mais a prolactina no corpo. É um hormônio que em excesso reduz a libido da pessoa e pode causar irregularidades menstruais, galactorreica, saída de leite pela mama da mulher e até mesmo infertilidade. Então, quando você equilibra a tireoide e os níveis de prolactina, restabelece o equilíbrio sexual e reprodutivo das pessoas. Então, se você tem tido essa mudança também na sua parte hormonal dos hormônios sexuais, sempre vale a pena investigar também como anda a sua tireoide. Então lembra que se você está na dúvida qual profissional você deve procurar para fazer essa investigação,
preferencialmente um endocrinologista, mas qualquer médico, até mesmo um clínico geral, já pode pedir os hormônios da tireoide para depois você levar no especialista para ele analisar. E normalmente os hormônios que são pedidos mesmo, basicamente para você fazer esse exame, esse diagnóstico é o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e o T4. Então mais de 90% desses diagnósticos são feitos em cima desses dois hormônios, e se eles quiserem pedir depois desses hormônios, desses exames específicos, algum tipo de exame mais detalhado para avaliar algum outro problema específico, normalmente eles fazem. É bom você saber que depois que você tem algum diagnóstico de problema da tireoide, é bem possível que com um acompanhamento com o médico, tomando os remédios corretos, os seus níveis hormonais fiquem iguais a de uma pessoa que não tem problema de tireoide, e com isso você possa ter uma vida normal. Claro que você vai ter que tomar um remédio ali todos os dias, mas, assim, em termos de hormônios e metabolismo, você consegue ter uma ótima qualidade de vida, fazendo atividade física, se alimentando bem. Então não fica muito preocupado com relação a isso. E é muito importante que você vá ao médico regularmente. Porque tem gente que vai no médico, descobre que tem problema da tireoide, o médico passa um remédio numa dose X. A pessoa começa a tomar aquele remédio e nunca mais vai, fica 2, 3, 4, 5, 6 anos sem ir no médico, tomando o mesmo remédio. E volta a ter sintomas de problema da tireoide e não entende, estou tomando remédio porque estou tendo esses problemas. Porque pode ser que essas necessidades vão mudando ao longo da vida de acordo com ganho de peso, alterações hormonais, outras doenças que você venha tendo, né, com o passar do tempo. Então é importante que você faça um acompanhamento, pelo menos anual, ou de acordo com a periodicidade que seu médico passe para você, tá bom? Então não acha que sim, vai ser essa dose o resto da minha vida. Qualquer problema de saúde que a gente tem que ir pro médico com regularidade para fazer o correto acompanhamento e fazer um bom estilo de vida, né? Uma alimentação equilibrada. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal para te ajudar, uma playlist de dicas sobre tireoide, vou deixar ela aqui embaixo para te ajudar. E um bom estilo de vida, dormir bem, fazer atividade física, evitar o álcool, o fumo, vão te ajudar com isso também. Me conta aí se você já teve problema da tireoide, se você faz o acompanhamento certinho, qual é o problema que você tem? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e de compartilhar esse vídeo aqui com quem precisa dessas informações. Vamos juntos a você ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!